Salve, salve pessoal, deixe seu like neste vídeo, inscreva-se aqui no canal caso você não seja inscrito. Fico muito feliz que vocês estejam gostando dos vídeos deste canal, portanto deixe o like, é muito importante que você faça isso. E mais uma vez eu quero abordar a questão das finanças do Flamengo, tá? A gente já gravou nessa série aqui um vídeo sobre a questão do Maracanã, como isso se tornou uma mina de ouro para o Flamengo, e eu quero abordar agora a questão da janela de transferências, nos 3 meses, o que isso representou para o Flamengo. Eu não vou falar sobre a apresentação de Andrés Pereira ao Palmeiras, coisa nenhuma, eu detesto o Andrés Pereira, não quero falar sobre a infeliz, beleza? Tá bom? Se quiser, tá, sei lá, deve estar por aí um monte de lugar, aqui no meu canal não. Beleza? Em respeito até a vocês. Mas vamos lá, o Flamengo, eu não vou enrolar você não. O Flamengo lucrou, tá? E eu vou explicar direitinho o que significa esse lucro. 370 milhões de reais na janela de meio de ano, ou seja, entre junho, naquele período entre os dias 1º e 10, antes da disputa da Copa do Mundo de Clubes, julho e agosto. 3 meses. Em 3 meses o Flamengo faturou 370 milhões só com negociação de jogadores. Já faturou mais do que isso, muito mais. A questão é que esse valor de 370 milhões é o lucro. O que isso significa? O valor principal menos o valor em contratações, tá? O valor que foi, por exemplo, de negociações, menos aquilo que o Flamengo gastou e tem um lucro de 370 milhões. Com esse lucro, tá? Com esse lucro, o Flamengo poderia trazer um jogador de 50 milhões de euros. Vocês entenderam o patamar em que o Flamengo chegou? Eu vou falar mais sobre isso nesse vídeo que tem um oferecimento da BandBet. Você que gosta de fazer uma fezinha, não conhece o site da BandBet, meu camarada, então você não sabe o que está perdendo. Aponte agora a sua câmera para o QR Code que está na tela e você terá as melhores oportunidades para o Jogo do Brasil nesta quinta-feira, às 9h30 da noite, contra o Chile. Então acesse o QR Code que está aqui, aponte sua câmera para esse QR Code ou digite no browser de sua preferência o endereço bandbet.bet.br. BandBet, um lance, infinitas possibilidades. Jogue com responsabilidade, é só para maiores de 18 anos. Retomando aqui o assunto Flamengo neste vídeo, é impressionante. É impressionante que o Flamengo está ganhando dinheiro. Ah, Bernardo, então por que o Flamengo não contratou esse cara? Bom, vamos lá. É importante a gente ressaltar que o Flamengo não traçou esse objetivo, tá? De faturar 2 bilhões de reais em 2025. Não é um objetivo, isso não está escrito, tá? Mas é uma vontade. É uma vontade. Faturar isso, sim, tá? O endividamento já recuou brutalmente nesse ano. Caiu para 100 e poucos milhões de reais, né? Estava na casa de acima de 300. Então, assim, isso aí está completamente dominado, né? Eu nem entendi, para ser bem honesto. Quem entender de economia aqui, mas, né, por favor, eu não sou economista, eu tento apenas ouvir amigos que trabalham no mercado e tentar trazer esses conceitos melhor para vocês. Quem puder explicar por que o GE fez uma matéria faz umas 2 semanas colocando o Flamengo com um endividamento de 1 bilhão. Não procede, não procede. Definitivamente o endividamento do Flamengo hoje é pouco mais do que, melhor dizendo, 100 milhões de reais, tá? Então, assim, tem muito para crescer ainda. Muito para crescer. E quando o BAP fala em virar Real Madrid, ele não está querendo virar meme, né? Falar Real Madrid pode esperar a sua hora, vai chegar. Não é isso, não é isso. É apenas dizer que o Flamengo quer ter o domínio que o Real Madrid exerce na Europa, de repente na América do Sul, mas de uma forma assim que não vai ganhar sempre. O Real Madrid na temporada passada não ganhou absolutamente nada. E aí eu fico muito intrigado, a gente sabe o porquê disso, né? Por que isso acontece, né? Mas é engraçado, né? Porque, por exemplo, quando o Flamengo é desclassificado, ou melhor, é classificado, ou seja, se classifica diante do Internacional na Copa Libertadores da América, vem o Alessandro Barcelos, né, que é o presidente do Inter, desrespeitando completamente o Flamengo, falando assim, eles investiram 270 milhões de reais, é verdade, em contratações, né? Eles, no caso, ele falando sobre o Flamengo,
Para você ver, o Flamengo investiu menos em contratações do que lucrou com venda de jogadores. É um absurdo isso. E aí, o que acontece? Ele fala, não, nós investimos 27 apenas. Por que não fala do Palmeiras, cara? Sabe quanto o Palmeiras gastou em reforço nessa janela em 2025? No ano de 2025, você faz ideia de quanto o Palmeiras gastou? 688 milhões de reais. Mais de 400 milhões de reais a mais do que o Flamengo. O que é 400 milhões de reais? É mais do que o Vini Júnior, gente. É mais do que o Vini Júnior. Então, para vocês terem uma ideia, por que ninguém fala sobre o Palmeiras? Né? O Palmeiras gastou essa grana. E por que só o Flamengo vira alvo? Né? Vocês concordam comigo? Eu posso estar falando alguma bobagem. Se eu tiver, por favor, deixa aqui nos comentários, não tem problema nenhum. Existe o debate aqui no canal. Mas é engraçado isso. Por que só o Flamengo? Por que quando o Renato Gaúcho fala me deem 400 milhões, 200 milhões, sei lá, aquela bobagem que ele fala, por que ele não fala sobre o Palmeiras também? Por que o Mano Menezes, quando empata com o Flamengo no Maracanã, naquelas circunstâncias em que empatou o jogo, o Flamengo jogou muito melhor do que o Grêmio, ele fala, não, conseguimos aqui um resultado diante de uma equipe que investe muito mais e tal. Técnico meia boca, o Mano Menezes. Técnico fraco, né? Já foi um bom técnico, evidentemente, mas o tempo dele passou. Né? E tá tudo certo, acontece com todos os profissionais. Tá absolutamente tudo certo. Mas é um técnico que não está à altura de um Felipe Luiz hoje. Aí você vai falar assim, não, mas você já desceu a marreta no Felipe Luiz já. E acho que ele errou no jogo contra o Grêmio, se você quer saber. Eu acho que quando ele coloca Everton Araújo e Bruno Henrique, ele comete um erro. É claro que ele queria mais velocidade ali na saída de bola. Ele fecha o time e os dois laterais estavam pregados. Varela, que só sai aos 44 minutos do segundo tempo, aí tá errado, né? Para colocar o Emerson Royal. Tá errado, né? Eu acho sacanagem até com o Emerson Royal, mas enfim. E tinha que ter tirado o Ayrton Lucas, para colocar o Vinha também, né? O Ayrton Lucas estava mortinho também. Aliás, o Ayrton Lucas jogou mal. Né? Então, assim, eu acho que tá errado. Tá? Mas é o Felipe Luiz. Eu não estou dizendo aqui o que o Felipe Luiz tem que fazer, gente. O Felipe Luiz sabe 1000 vezes mais de futebol do que eu e trata-se de um belo técnico de futebol. Acho, na minha avaliação, que ele errou. Ele pode discutir de mim e o debate está absolutamente aberto. Absolutamente aberto. Inclusive aqui no chat. Fiquem à vontade para comentar fiquem à vontade para comentar à vontade, tá? E eu, na medida do possível, eu vou respondendo por aqui, tá? Mas eu quis gravar esse vídeo mais uma vez para falar sobre a questão do lucro do Flamengo com a venda de jogadores, tá? A balança comercial do Flamengo. E também, para reiterar aqui o que eu falei ontem no canal, que não existe essa história de uma empresa querendo colocar 4 bilhões de reais no Flamengo para construir estádio, complexo ali. Não existe isso, por enquanto, pelo menos, tá bom? Saudações, até a próxima e tchau, tchau.